Olá para você que ouve a Módulo FM, você que acompanha as redes sociais da Módulo FM. Hoje a gente vai falar de meio ambiente aqui no Mente Aberta e com ela que é super preparada, né? E ela é mestre na área. É a Fabiane Ceballo, ela é mestre em biologia e ela é secretária executiva do Consórcio Cerrado das Águas, que é uma iniciativa que cuida do desenvolvimento sustentável com foco na água. Tô até olhando aqui para não errar. E aí o nosso assunto hoje, porque ela já esteve aqui no programa, uma visita que vocês fizeram em formato de expedição técnica à Costa Rica e com foco na cafeicultura. Seja bem-vindo, prazer recebê-la. Obrigada, Leide. É sempre muito bom estar aqui, né? Sempre muito bom trazer informação para toda a região, né? Sobre como a gente está buscando conhecimento. E muitas pessoas perguntam por que conhecimento fora do Brasil, né? Essa viagem para Costa Rica, ela surgiu de uma parceria com o Instituto Catier, lá da Costa Rica. E nesse trabalho com o Catier, nós somos convidados a visitar os sistemas agroflorestais de lá. E aí nos organizamos, né? Tem 2 anos que a gente estava organizando essa expedição e ela aconteceu agora, né? Nesse último mês e foi realmente muito rico. Costa Rica é um país surpreendente. Você é bióloga e trabalha sempre com essa questão do meio ambiente, água, desenvolvimento sustentável, o meio rural, o impacto no meio urbano. Por que a Costa Rica chamou a atenção de vocês? Bom, ela nos chamou a atenção porque hoje eles são modelos, né? São reconhecidos pelos sistemas agroflorestais que eles têm, que já têm sistemas já de quase 30 anos. Então, nós queríamos entender os números desses sistemas, entender o quão vantajoso é, porque se eles estão lá é porque alguma vantagem tem, e como a gente poderia adaptar esses sistemas para a nossa realidade aqui no Cerrado, né? Nós estamos sofrendo com alta temperatura, estamos sofrendo com geadas, né? Então, como que esses sistemas agroflorestais podem fazer parte do nosso café? Ou de outras culturas, né? Pasto, enfim, né? Como que a gente pode adotar esse modelo de arborização da agricultura aqui na nossa região? E a Costa Rica, ela tem algumas coisas interessantes, né? Ali na década de 70, ela chegou a ter quase 80% do país convertido para agricultura e para áreas urbanas, ou seja, 20% ali de 26% mais ou menos de vegetação nativa foi o que restou. E a partir dali, então, o governo tomou uma decisão de desmate zero, não poderia mais desmatar, porque eles estavam sofrendo com poluição das águas, falta de água, erosão do solo, eram diversos os problemas, né? Calor, produtividade, enfim, eles estavam sofrendo com muitos problemas ambientais, e aí eles tomaram essa decisão. E a partir de então, eles passaram a ter diversos programas, e hoje o que mais me chamou a atenção foi que os produtores na Costa Rica recebem para preservar. E eles também recebem para ter arborização nas lavouras. Então, eu acho isso fantástico, né? Vindo uma decisão governamental com garantia do pagamento. Então, eu acho que isso é um modelo realmente que a gente pode se espelhar e pensar, né, aí a médio prazo, como a gente pode desenvolver isso. Um produtor rural na Costa Rica, ele recebe para plantar árvores? Ele recebe para plantar árvores, ele recebe. Porque a situação que eles chegaram foi uma situação crítica, né? Então, foi uma forma que o governo encontrou de incentivar os produtores, né, nesse plantio. E então, a cada árvore plantada dentro das lavouras ou dentro dos pastos, eles recebem por árvore plantada e mantida ao longo do tempo, né? Então, cada árvore que é plantada e mantida, há um pagamento por esse serviço que o produtor executa em campo. Isso tem quanto tempo já que isso ocorre lá? Olha, eu não sei exatamente, mas o pagamentos por serviços ambientais, eu acho que ele veio junto com essa decisão, ou próximo ali dessa decisão de desmate zero, né? Então, assim que o governo instituiu que não poderia mais desmatar, ele também trouxe esse incentivo. O que a gente viu na prática lá é que esse pagamento ele funciona muito bem para os pequenos produtores. Os grandes, eles acabam não recebendo porque eles realmente não querem, ou porque eles já adotaram a filosofia mesmo da lavoura arborizada e eles sabem que aquilo é benéfico para eles.
Então, vários produtores grandes que nós conversamos, eles disseram, não, a gente não recebe, porque isso agora já é a nossa cultura, já é o nosso modo de fazer, já faz parte do nosso trabalho, né? Então, o sistema agroflorestal, ele é muito vivo, ele necessita de poda, ele necessita de troca, às vezes, de espécie, e a forma de cultivo ali já foi incrementada no manejo dessas grandes propriedades. Fabiane Ceballo, aqui no Cerrado, porque você falou que a Costa Rica chegou a apenas 26%, né, de mata nativa, e isso trouxe sérias reflexões para eles lá. Aqui no Cerrado Mineiro, você sabe quanto que hoje que a gente tem? Assim, o consórcio tem algum estudo nesse sentido? Quando a gente olha para as nossas bacias, né, isso varia muito, Leide. A gente tem a bacia do Córrego Feio, por exemplo, que ela tem mais de 30% de vegetação nativa, né? Eu estou trazendo um dado aqui de 2020, mais ou menos. Acho que isso não mudou muito, se tiver mudado é pouca coisa. A bacia do Rio Grande, né, lá em Serra do Salitre, tem ali em torno de também de 30%. Já Coromandel, há uma variação, né, nesse número também. Coromandel, ela já tem um pouco mais, em torno de 40%. Então, varia, né, de acordo com as bacias hidrográficas. E quando a gente olha para o bioma cerrado, né, a gente vê aí uma ocupação de em torno de 60% do bioma cerrado. Mas o que a gente questiona, né, nessa questão do desmatamento não é só a quantidade, mas é a qualidade. E foi isso que eu vi na Costa Rica, né? A gente não tem hoje na Costa Rica 80% de vegetação nativa restaurada, de uma mata que se converteu, né, naquela mata primária. Não, nós não temos isso. Mas nós temos as matas, né, preservadas, e lá o que eu pude observar são sistemas agronômicos, agrícolas, né, com muita arborização, a ponto de eu olhar e falar, pera, calma, professor Elias, me explica. Isso aqui, vocês colocaram café dentro da mata ou a árvore dentro do café? Né? Porque eu fiquei na dúvida de tão arborizado que estava. De tão arborizado e de tão conectado com a vegetação nativa. Ele falou, não, isso aqui, esse cafezal, acho que foi até na fazenda Santa Anita, ele falou, esse cafezal era um pasto antigamente e tudo que você está vendo aqui foi plantado, né? Então, eu acho que é isso. Nós precisamos trazer a árvore como um elemento ativo, né? Como algo de ganho mesmo para as lavouras, né? Começar a entender que o café é uma cultura de pleno sol, mas ele também precisa de uma amplitude térmica mais equilibrada, que é o que nós estamos perdendo e foi o que a Costa Rica perdeu no passado. E hoje eles conseguem ter essa amplitude térmica, né? Essa diferença de temperatura menor ao longo do dia. E o café, ele tem um suporte maior, então menos praga, enfim, são vários os benefícios aí para o café principalmente. Para o gado nem se fala, né? Porque o bicho, ele cresce ali, né? O gado, ele cresce dentro de um ambiente climaticamente regular, né? Isso é fantástico para qualquer produção, né? Ô Fabiane, e você e o próprio consórcio, né, Cerrado das Águas, já percebe, assim, algumas mudanças climáticas aqui que precisam ser observadas, que a gente pode melhorar a nossa cobertura vegetal aqui de árvores? Leide, a gente, assim, o ano passado, né, já foi declarado, né, pelos órgãos governamentais e internacionais que nós já tivemos um aumento de 1,5 grau na temperatura. Então, isso já é um fato, né? Com 1,5 grau de aumento na temperatura, quando a gente olha para os estudos, principalmente para o estudo do Eduardo Assad, que foi o que originou toda essa iniciativa do Cerrado das Águas, a gente já começa a ter redução de área propícia ao plantio do café. Então, conversão de cultura. Mas o que você observa é que as outras culturas, soja, batata, milho, elas também já estão sofrendo com esse aumento da temperatura. Então, isso é mundial, esse aumento da temperatura já está acontecendo. O grande perigo agora e o grande questionamento é, vamos passar de 2 graus, né? Isso não poderia acontecer, né? Porque pelo estudo do professor Eduardo Assad, se atingimos 2 graus a 3 graus, o café
na nossa região vai ter sérios problemas para cultivo. Pode deixar né? de existir, inclusive, né? Pode deixar de existir se nós chegarmos a 3 graus. Né? A expectativa é que isso aconteça final do século, né? Não agora. Mas mesmo assim, né, a nossa expectativa para aumento de 1,5 graus não era para agora, era para depois de 2030. E a gente já antecipou isso em 5 anos. Né? Então, na nossa região, tem-se observado diversos fatores climáticos, principalmente quando você conversa com os produtores, né? A grande preocupação com geada, a grande preocupação com os períodos de seca, o excesso de chuva, enfim, já se percebe essa desregulação, né, do clima mesmo, das estações, né? É chuva demais, é seca demais, é inverno rigoroso, então isso já é perceptível entre os produtores. Eu acho que a grande questão agora é como a gente vai lidar com isso, né? Como a gente vai se adaptar a isso. A gente não está falando mais em mitigar, a gente está realmente precisando agora pensar em como se adaptar a tudo isso. E eu acho que a gente tem um caminho, né? E esse caminho é realmente essa agricultura regenerativa. E nesse exato momento o Cerrado das Águas está muito focado nos sistemas agroflorestais, né? Porque quando a gente fala para as pessoas em sistemas agroflorestais, Leide, elas têm uma ideia de aquele sistema agroflorestal igual o que eu visitei, que eu achei maravilhoso, né? Porque depois que a expedição acabou, ainda fiquei mais 4 dias na Costa Rica e visitei um sistema agroflorestal que a gente chama de biodiverso, né? O carro-chefe é o cacau, mas ele tem ali dentro laranja, ele tem abacaxi, ele tem baunilha, ele tem jaca, manga, ele tem diversas outras frutas dentro desse sistema agroflorestal. As frutas da Costa Rica são muito famosas, né? Muito deliciosas. Acho que eu não comi nenhuma. O que você mais gostou lá? Acho que eu não comi nenhuma fruta ruim. Eu gostei de uma fruta que, por incrível que pareça, ela não é da Costa Rica. Ai, agora eu não vou lembrar o nome, mas ela é da Amazônia. Ela é bem azeda. Mesmo? Eu gosto de coisa cítrica também, eu gosto. Para comer não dá, mas o suco é maravilhoso, assim. Eu vou lembrar. Vou ver se até o final do programa você lembra. Vamos ver se eu consigo lembrar, mas ela é deliciosa, essa fruta, assim. O suco é maravilhoso, então eu gostei demais. Refrescante. E o cacau deles lá, que eu visitei essa fazenda, então ele produz... Ele faz todo o processo, ele faz todo o processo para ter o chocolate. Tem chocolate? Muito, e delicioso, assim. Então, é muito gostoso. Então, quando a gente fala em sistema agroflorestal, o que vem na mente da maioria das pessoas é isso. E aí as pessoas pensam, mas como é que eu vou ter abacaxi? Como é que eu vou ter manga? Dentro do meu café? Só que o sistema agroflorestal hoje, o conceito dele evoluiu muito, né? E lá na Costa Rica, eles já falam em sombreamento do café, que é um sistema agroflorestal que não é composto, às vezes, né? Aí tem vários desenhos, a gente chama de desenho a combinação das árvores. Mas não é composto exatamente de frutas, de frutíferas, mas de árvores madeiráveis, né? Ou de árvores que a gente chama de árvores de serviço, que vão atrair inimigos naturais para combater alguma praga do café, ou que vai dar sombra, ou que vai ofertar nitrogênio para o solo. E aí, quando você planta essas árvores, que você faz as podas regulares, você coloca o nitrogênio no solo e você reduz a necessidade de compra de nitrogênio para colocar no solo de nitrogênio agrotóxico, químico. na verdade, né? Então você reduz o uso desses químicos, né? Você começa a sair desse uso desses químicos. O uso inteligente da natureza, do solo, com respeito à terra. Exatamente. Eu tô encantada. A gente vai pedir um intervalo rapidinho aqui. Eu quero que você me conte mais para os nossos ouvintes aqui, para mim, para os ouvintes internautas, essa visita à Costa Rica e as experiências boas que a gente pode aplicar aqui no nosso Cerrado. A gente volta um minuto. Mente aberta. Mente aberta. Voltamos com o nosso Mente Aberta dessa sexta-feira, falando de meio ambiente, né? Conversando com a Fabiana Ceballo, que é mestre em biologia, e ela é secretária executiva do Consórcio Cerrado das Águas. E ela fez parte de uma expedição de 3 pessoas que esteve na Costa Rica agora recentemente, para verificar lá as práticas sustentáveis, inteligentes, necessárias, para que a gente possa trazer aqui para o Cerrado. E aí vocês visitaram várias fazendas, Fabiana? Sim, eu até trouxe uma colinha aqui, porque foram, acho que 5 propriedades, né, rurais. Olha. Então a gente visitou a Fazenda Santa Anita, a Fazenda Alsácia da Starbucks, né, que é uma fazenda que tem muitas nascentes, e os sistemas agroflorestais
protegem essas nascentes que abastecem as cidades, os municípios, né? E eles, a fazenda da Alsácia também, eles têm um grande trabalho com híbridos de café. Então, eles têm vários híbridos, né? Para exatamente entender quais híbridos suportam as mudanças de temperatura e suportam essas mudanças climáticas. Isso também foi muito interessante, né, de poder ver. Nós visitamos lá a fazenda La Hilda, né? Essa fazenda La Hilda, ela fica na região mais ao norte da capital da Costa Rica, que é São José, e em Alajuela. E lá a gente pôde ver vários desenhos de sistemas agroflorestais, e como eles funcionam, né? Então é uma fazenda que já tem desenhos antigos lá, que tem os desenhos mais antigos que a gente visitou, e lá tem os estudos que demonstram que café a pleno sol produz menos que café sombreado, né? Que café na cobertura, tá? Então é uma diferença bem significativa e foi bem interessante. E visitamos também uma fazenda chamada Chiares, né, que é uma fazenda grande de 900 hectares. 70% dessa fazenda é café e o restante é de vegetação nativa, né? É uma fazenda carbono neutro, enfim, eles têm vários trabalhos lá e eles conseguiram diminuir. O que é uma fazenda carbono neutro? Para que nossa audiência entenda. Uma fazenda carbono neutro é aquela fazenda que o que ela emite de carbono, né, nas suas atividades, porque carbono todo mundo emite. Nós duas aqui estamos emitindo nesse exato momento, porque a gente está respirando e está liberando carbono, né? Então, todas as atividades que nós executamos, né, dentro de uma propriedade rural, dentro das nossas casas, em qualquer lugar, há uma emissão de carbono, né? Então, quando a fazenda conta tudo que ela emite para fazer o trator funcionar, para fazer a aplicação de alguma coisa no solo, uso de maquinário, enfim, quando ela conta todo esse carbono, o que ela coloca de volta no solo através das árvores se neutraliza. Gente, isso é muito interessante. Então, essa fazenda é uma fazenda desejável, né? Exatamente. Então, tudo que ela emite, ela coloca de volta no solo com as árvores que estão ali crescendo. E tem benefícios, né? Na obtenção de registros para a produção. Sim. Aí vem a qualidade do café, vem a qualidade do produto, né? Eles têm todos os registros, tem selo de carbono neutro, eles passam por auditoria, então tem todo um processo, né? Então essa fazenda realmente foi muito interessante, né? É todo o nome feminino dessas fazendas, né? Eu achei interessante. A Costa Rica é um país muito católico, né? Então lá é muito nome de santo, né? Eu não sei de onde vem o nome Chiares. Isso, mas Igreja Católica. Lá tem bastante nomes, assim, né, femininos mesmo. E por último, no último dia, para dar uma descansada, a gente foi na fazenda Hetz, que é uma fazenda... na fazenda Orossi, né? Que é uma fazenda de águas termais. E eu achei muito interessante, porque nós estamos agora nesse trabalho, né? O Sebrae está nesse trabalho do turismo aqui na nossa região. E a fazenda Orossi, ela tem águas termais. Então, nós pudemos aproveitar as águas termais, ainda assim conhecer os sistemas agroflorestais deles. Eles têm uma estrutura muito legal para receber visitantes, né? E a Costa Rica tem incentivado isso muito. Todas essas fazendas que nós fomos, todas são turísticas. Todas você pode ir, você pode visitar. O ecoturismo. Você pode conhecer, que né? Legal. E nós visitamos também, que eu tinha feito um pedido para Elias, porque nós temos vários produtores de gado que o Cerrado das Águas atende, uma fazenda que é a Fazenda Hetz, que é de gado. Então, ela é uma fazenda de pecuária regenerativa. E eles têm lá dentro, assim, a questão do sequestro de carbono, eles fazem vermicompostagem, essa compostagem alimenta todas as frutíferas deles, então eles produzem, eu não vou lembrar muito bem ao certo, mas assim, hortaliças, frutíferas, eles produzem tudo na propriedade com essa compostagem, né? E aí eles têm um restaurante, recebem os turistas, então eles fecham quase que um ciclo completo ali dentro da fazenda. Né? A gente está falando de quantos hectares para cada fazenda dessa? Vocês visitaram grandes, pequenas, médias? Nós visitamos de médias a grandes propriedades, né? A Chiares tem 920, a Hetz tem 202.
A Santa Anita, se eu não me engano, ela tem em torno de 200 também. Então, foram São fazendas propriedades grandes, né? grandes. Só que o detalhe, elas não são mecanizadas. Não existe mecanização agrícola, pelo menos nessas propriedades que nós visitamos, né? Essas propriedades, elas têm uma colheita manual. Eles não coletam café de chão, porque a Costa Rica ela trabalha muito com a qualidade, então eles vivenciam um processo de qualidade. E em uma das fazendas que a gente foi, eu fiquei impressionada, eles têm 7 colheitas no ano. De café? De café. Aqui a gente tem uma, né, ou duas? Aqui a gente tem uma colheita, né? E a colheita do pé e a colheita do chão, não sei se isso pode ser considerado duas, mas é tudo no mesmo período, né? Então é uma. E lá eles têm 7. E aí eu perguntei por que 7, né? Se é da qualidade do café, né? O que acontece? E não, é pelas mudanças climáticas. Gente, a natureza é esplendorosa. Ela então, nos dá tudo. Como está tendo essas mudanças climáticas, o café fica florindo em vários momentos. Então, ele dá fruto em vários momentos. E como eles fazem a colheita manual e eles prezam pela qualidade, então eles ficam catando o fruto. Então, chega a ter 7 colheitas no ano. É bem diferente do que a gente vivencia. E não estraga aqui, a planta também, imagino eu, porque na mão... realmente... Eu não sei também se máquina estraga a planta. Eu tô falando aqui de leiga que sou, né? Sim. Mas eu imagino que a planta fica mais preservada com a colheita manual, Sim. Né? Agora, nós voltamos, o Leite, com um grande desafio de lá. Né? É isso que eu ia te perguntar, assim, o que dá para implementar aqui? Porque eu tô olhando para você, assim, eu imagino que você tá sonhando. Você deve estar até meio angustiada, assim, no sentido de vamos fazer tanta coisa, tendo um trabalho imenso pela frente. O legal é que a gente já tem produtores engajados. Amém, então, o que foi bom isso, essa missão técnica, né? O Rafael mesmo que está conosco, acho que ele também não conhecia um sistema... E voltou encantado. Ela tá falando do Rafael Pires, que é narrador aqui de futebol da Módulo FM, que integra o consórcio Serra das Águas. Isso. E agora vai integrar cada vez mais, porque ele também vai plantar café, né? Exatamente. Um abraço pro Rafael. Já voltou dizendo que vai ter o sistema dele. E eu já voltei doida para fazer isso na chácara do meu pai também. Mas o que é legal além desse sonho, né? Na prática mesmo e no pragmatismo da coisa? Nós podemos ver aonde podemos chegar, né? Um sistema de 30 anos, então como isso funciona ao longo prazo. E o interessante é que quando nós voltamos, os meninos já começaram a identificar sistemas agroflorestais já existentes, que a gente ainda não entendia como, mas nós já temos 30 hectares de sistema agroflorestal que o Cerrado das Águas tem trabalhado com os produtores. Já tem um portfólio, então. Exatamente. E o legal disso é que foi iniciativa dos produtores. Os produtores nos procuraram. Que bom, né? Eles quiseram implementar isso por diversos motivos. Ou porque realmente viram a necessidade, ou porque querem mesmo, né? Então, a gente já tem um pontapé inicial, nós já temos essas propriedades. O nosso presidente, Marcelo Hurtado, ele já tem um sistema agroflorestal de mais de 7 anos, né? Então, ele já tem muitos dados e ele já tem demonstrações de como isso funciona na prática. Mas nós temos um desafio. A gente não quer voltar atrás na nossa produtividade, claro. Nós não queremos voltar atrás na nossa mecanização, né? Porque nada justifica a gente sair da mecanização e voltar para a colheita manual. Não, é regressão, né? Isso, né? Então, agora o nosso grande desafio é esse. Olhar para aquilo que tem lá e trazer isso para cá. E nós também fizemos essa troca lá. Porque eles estão interessados na nossa mecanização. Eles nos perguntaram sobre isso. Eles querem conhecer como nós fazemos aqui para eles adaptarem também. Claro, lá é outra realidade, né? Plantio em desnível, então é outro... Lá é muito íngreme, né? Muito íngreme. Muita montanha. Exatamente, mas eles querem entender como fazemos aqui para eles também adaptarem lá. Então isso foi legal, já nasceu... já foi plantada essa sementinha, a gente vai ter já essa troca. E agora esse é o nosso desafio, mas eu acho que para a gente está mais fácil, né? A gente tem condição de fazer sistemas e desenhos que não impedem a mecanização e que auxiliam o produtor para reduzir insumos, para reduzir temperatura, né? Para proteger da geada. Nós já temos produtor interessado em fazer um desenho para proteção de geada. Então, agora a gente precisa
fazer os desenhos, fazer a implementação e coletar dados, né? Isso eu acho que é o mais importante para nós, para a gente realmente demonstrar que isso funciona e como isso funciona e achar o nosso caminho. Acho que o grande resultado dessa visita foi isso, né? Olhar para aquilo tudo, mas trazer para a nossa realidade e encontrar o nosso caminho. Se fosse para você falar para aquele produtor rural que ainda não teve conhecimento, não teve acesso, não está despertando para esse tema, assim, defina essa sua visita à Costa Rica, assim, num pequeno texto. O que você falaria para o produtor rural, que você conhece tão bem, né? E sobre essa visita à Costa Rica? Que procurem conhecer mais sobre o que é um sistema agroflorestal, que não seja só aquele sistema agroflorestal biodiverso, né? E os benefícios desse sombreamento para a lavoura de café, né? Eu acho que a gente precisa, produtor, o que eu falaria para ele é o seguinte: busque quebrar o paradigma do pleno sol. O pleno sol, ele foi uma construção que nós tivemos, uma necessidade para uma realidade dos anos 70, 80 e 90, né? Era o que a gente tinha, então foi o que nós fizemos, mas agora a gente está vivendo outra realidade, com outro clima. Outra necessidade. Exatamente, outra necessidade. Então a gente precisa adaptar, né? E então é isso, eu acho que o que eu deixaria para esse produtor é que ele busque conhecimento, né? Que ele busque entender. E em setembro nós vamos ter um evento, e nesse evento nós vamos trazer esse assunto, né? Vai ser um evento de 2 dias. E aqui em Patrocínio, onde a gente está envolvendo os ministérios, né? Envolvendo aí várias outras instituições. Acho que até em meio de maio a gente fecha essa programação e traz Ministério de Brasília, que você fala? Exatamente. Agricultura, meio ambiente, né? O desenvolvimento. Exatamente para que a gente busque também o apoio federal para que a gente consiga trazer não só o compromisso de produtores, mas também o compromisso do governo, né? Então, como a gente pode fazer isso? E o sistema agroflorestal, ele vai ser o nosso assunto carro-chefe aí para que a gente possa falar mais disso, desmistificar esse assunto e poder arborizar a nossa região aí para a gente conseguir equilibrar e pensar a nível regional, né? Não é a minha propriedade, não é a sua propriedade. É a nível regional, região do Cerrado Mineiro, como a primeira região resiliente às mudanças climáticas aqui do mundo, porque nós vamos trabalhar juntos, né? Trabalhar todo mundo aí na mesma direção. Sabe o que eu fico pensando? A gente já produz, né, um dos melhores cafés do mundo. A gente pode produzir esse melhor café do mundo tendo também uma preservação da natureza. É mágico isso, é muito interessante. Ser reconhecido também, né, por essa questão da sustentabilidade, né? Eu acho que isso é fundamental. Lá na Costa Rica, nós gritamos o tempo todo lá, né? Acaba que isso vira um chavão, né, entre a gente. Aqui, quando a gente vai sorrir para as fotos, a gente fala X, né? X, né? Quando não fala um palavrão, às vezes as pessoas falam um palavrão. Lá a gente ficava brincando com pura vida, né? Eles têm esse jogo de palavras, né? Essa frase pura vida, né? E pura vida para eles é isso, né? É você tá bem, né? Você tá unido à questão ambiental, natureza integrada a tudo, né? Ao sistema agrícola, à vida pessoal. Então, a gente ia tirar foto, pura vida, né? Então, acho que é isso. É muito a gente trazer um pouquinho disso também e se conectar de novo, né? Com essa questão ambiental. Eu sempre falo isso e repito, né? A RL, a reserva legal, e a APP de uma propriedade, ela não é passivo ambiental. Ela não é problema ambiental. É ativo ambiental. Ela é ativo. Ela é onde nasce a água, ela é onde dá o microclima, é dali que saem os inimigos naturais, os inimigos das pragas, né? Então, é dali que vão sair os insetos, as aves, que vão comer aquele excesso de insetos que são pragas no café, ou que atingem o gado, ou que atingem qualquer outra cultura. Então, o produtor ele precisa olhar a vegetação nativa com mais cuidado, porque ali está o ativo ambiental dele. E, Leide, o ano passado a gente
no trabalho de construção da rede de mulheres construtoras de paisagens sustentáveis, que a gente está começando a trabalhar, foi feita uma reflexão entre nós lá, né? E aí a gente lançou a seguinte pergunta: se hoje a guerra ou qualquer problema no mundo impedisse de chegar insumos na nossa região, né? E a gente precisasse plantar, seja para comer, seja para manter o mínimo possível de renda, ainda assim, você tentaria? Essa pergunta foi feita para esses produtores. Você ainda tentaria plantar? Sim, eu tentaria plantar. Eu estaria tentando plantar, eu ia colher menos, mas eu ia plantar e eu conseguiria plantar alguma coisa. Essa foi a resposta deles, né? E eu colheria alguma coisa. Mas aí nós fizemos a outra pergunta. Se por algum motivo amanhã não tivesse água, ainda assim você conseguiria plantar? 100% disse não, eu não conseguiria plantar. Então nós estamos olhando de forma errada para a nossa vegetação nativa. E para as nossas lavouras também. Porque as nossas lavouras elas têm que estar integradas com esse processo. E nós precisamos começar a olhar para essa vegetação nativa como nosso ativo, né? Como algo que está ali trazendo água, microclima, biodiversidade, né? Espécies que vão nos ajudar nesse equilíbrio. Você sabe que você me lembrou a música do Guilherme Arantes, né? Planeta Água. Uhum. Água, fonte da vida, né? Fonte serena, Sim. gente, assim, que brota do chão e tal. É até meio poético, mas a gente precisa da água o tempo todo, né? Mas é poético, né? O ser humano é uma poesia. Já visto os astronautas que vão lá para fora e voltam e ficam, nossa. Belíssimo, belíssimo. tal. O ser humano é uma poesia, né? E é isso, é vida. E a gente não pode desconsiderar. Isso é se integrar. É voltar para essa poesia, né? É voltar a olhar os bichos, a natureza, com essa poesia. Eles não são inimigos, nós somos animais. Nós somos o meio ambiente, né? Exatamente. Então, o que pôde ser visto na Costa Rica foi muito isso, né? Por várias vezes nós perguntamos: mas se fosse para retirar essas árvores, né, do seu sistema, você acha que compensa? Né? Porque é isso, a gente tem que se preocupar, como se diz, tem boleto no final do mês. É uma indústria a céu aberto, né? Exatamente. Fazendo é isso. Eu sou filha de produtor e eu sei o quanto meu pai sofria, né? Eu tô vendo aí as notícias, maior é o ninho da história do planeta. Pro segundo semestre, né? Já começou todo mundo a ficar preocupado e eu imagino se eu fosse uma produtora, como eu ia estar, né? Então eu sei que não é fácil, mas exatamente por não ser fácil e por existir esses problemas que nós precisamos repensar. Natureza não é inimigo, né? Como diz o slogan da Fazenda Três Meninas, do Marcelo Tada, a natureza ela é sócia, né? Ela não é um inimigo, ela é sócia. Então... E é uma sócia majoritária. Exatamente, é uma sócia majoritária, falou tudo, porque se ali não tem água, né, não tem como. E água não se produz sozinho na minha fazenda. A atividade ela é sozinha, né? Mas a preservação ali, ela tem que ser na sua propriedade. Mas sua propriedade preservada com a vizinhança toda destruída não vai te ajudar. Sim, então, nós precisamos trabalhar juntos. Por isso que o Cerrado das Águas fala, juntos somos maiores, né? E isso é filosófico, porque nós todos somos um. Quando você entende que o outro é você também, você para de fazer um tanto de coisa errada. Agora, Fabiane, eu fico assim, eu sou um fragmento da poeira cósmica, né? E sou muito preocupada com a natureza, mas eu não sei nada, assim... Só fico falando aqui enquanto comunicadora, que sou a responsabilidade que a gente tem, mas eu fico muito feliz de ver uma mulher como você, com a qualificação que você tem, né, com a consciência que você tem, trabalhando com a agricultura aqui, trazendo conhecimento, buscando conhecimento, né, e você é uma pessoa efetiva lá no consórcio Cerrado das Águas. É muito, no mínimo, bacana, legal, maravilhoso a gente ver essa iniciativa. Parabéns para você, para toda a equipe, enfim... Todas as mentes pensantes de lá, as pessoas que trabalham. E muito obrigada pela entrevista. Obrigada, Leide, eu agradeço. O fato de ser mulher, me percebi nesse lugar há pouco tempo, assim, né? Mulher fazendo isso, mas eu acho que, independente disso, é algo que é necessário, né? Eu sempre falo, assim, eu já fui muito... Tem que deixar a natureza lá, não pode mexer, nananã, né? Radical, né? Radical. E o caminho não é esse. E o caminho não é esse. Eu gosto de café, então eu quero tomar café. Imagina tomar um café arborizado, que você sabe que ali tem bichos, que ali tem menos uso de moléculas, de insumos, né? Então,
por que não sonhar com isso? Por que não a gente não trilhar um caminho para chegar nesse lugar? Se é possível, e os números mostram, Leide, né? Lá eles têm vários números, né? Então, ferrugem, por exemplo, é muito maior em pleno sol, 3% a mais, assim, de um número, né? Então, é algo... os números estão todos aí, o professor Elias, no nosso site... Tem lá várias palestras do professor Elias trazendo esses números na prática. E agora a gente vai começar a demonstrar isso, que nós já temos alguns números, né? Nós já temos, por exemplo, evidências de proteção contra geada, né? De sistemas agroflorestais. Então, é isso. Acho que é começar a demonstrar, mas a gente precisa avançar rápido. Então, produtores, pesquisem sobre o sistema agroflorestal. Olhem para isso. Busquem vocês, né? Busquem informações. Exatamente. Busque a gente, busque as instituições. Pode ter, quando eu não sei, eu pergunto quem sabe. Estávamos lá com vários produtores e técnicos. Expocacer estava lá com 2 técnicos também, sim. Nesse sistema. Então, uma expedição bacana, né? Exatamente. Você voltou nutrida, né? Voltei nutrida. Que bom, e parabéns. Cheia de ideias. Então, eu que agradeço a oportunidade de trazer isso aqui um pouco para os ouvintes, né? Para os produtores. Porque é isso. A gente sozinho não vai fazer nada. Então... A gente precisa de mobilizar as pessoas para que elas também busquem, né? E que elas façam também todo esse trabalho por elas também, né? Essa foi a Fabiane Ceballo, ela é mestre em biologia e ela integra, que é secretária executiva, mas eu digo assim que é uma das mentes ali, brilhantes e pensantes do Consórcio Cerrado das Águas. Ela é tímida, mas eu posso falar por ela. As pessoas inteligentes são assim, né? As pessoas boas sempre são assim, elas não ficam se gabando, mas que delícia de entrevista. E a você, ouvinte internauta, produtor, filho de produtor, você que é curioso, você que gosta do meio ambiente como eu, muito obrigada pela audiência. Fiquem com Deus e até a próxima sexta. Você ouviu na Módulo FM Mente Aberta. Mente Aberta. De volta na próxima sexta-feira. Até lá. Oferecimento Andap Autopeças, Unicep, Rações Saborosa e Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.